Tudo bem, meus irmãos? Quem está muito feliz com Jesus, diga glória a Deus. Como é bom, né? Como é agradável, maravilhoso estar com vocês e nesta ocasião tendo mais uma vez o privilégio de compartilhar, ministrar a preciosa palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Abinaí, pastora Meire, nossos vice-presidentes, pastor Samuel Almeida, pastor Laudemir, pastor Lucas, pastor Edson Pains. É um prazer muito grande trabalhar na obra de Deus, adorar a Deus junto com vocês e com essa igreja. Todos encontraram? Vamos ler então, eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Eu vou ler até o versículo 7. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, que estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Como eles estavam? Em pé. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos. Repita comigo essa frase, vamos lá? Se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? Podem se assentar. Como já é de costume, quem já me ouviu falar outras vezes sabe que eu sempre coloco um tema na palavra, um título, um tema na palavra, né? Faço isso porque aprendi que ajuda você a fixar o conteúdo ministrado, de modo que pelo menos até amanhã, se alguém lhe perguntar sobre o que o pastor Oséias Varão falou, vai aumentar muito as suas chances de lembrar. Amém, meus irmãos? Eu me lembrei aqui de uma vez, eu ouvindo um testemunho de um irmão, né, ele contando essa história, que alguém perguntou para ele assim: mas passa uma semana e você não se lembra do que foi dito na palavra de domingo, ou na palavra de terça, né? Aí alguém perguntou, disse o seguinte: olha, na verdade, se eu perguntar para você o que você comeu na segunda-feira da semana passada no almoço, quem vai lembrar aqui?
Alguém lembra? Eu não lembro. O Ageu tem uma memória boa ali, mas parece-me que é o único, né? Mas mesmo não lembrando o que você comeu, você foi alimentado? Sim ou não? Né? Então, não estranhe, irmão. Na verdade, é muito natural mesmo que a gente não se lembre de todas as palavras que nós já ouvimos. Mas, de qualquer forma, cada palavra vai plantando uma sementinha no nosso coração, né? Ela fica ali, e em algum momento, aquele princípio aprendido, ele frutifica e é útil nas nossas vidas. Amém? Então, o tema da palavra de hoje é uma expressão muito utilizada pelas mães ao se dirigirem em alguns momentos ou determinados momentos aos filhos. Eu não sei se você já ouviu essa expressão assim, ó: você não é todo mundo. Tem um monte de gente aqui que pelo visto já ouviu. Estou olhando aqui na cara de vocês. Quem já ouviu essa frase? Meu Deus! Essas mães são todas iguais. Qual é o tema da palavra de hoje? Teve alguns que não entenderam ainda. O tema, irmãos, é você não é todo mundo. Vamos lá? 1, 2, 3. Aí, adolescentes, vocês até ganharam dos jovens. Aleluia! Vou dar mais uma chance para vocês, jovens. Lá, qual é o tema da palavra de hoje? Aí, uma salva de palmas, irmãos, para essa turma. Ei, povo abençoado, né? Glória a Deus. Você não é todo mundo. E é interessante, eu devo confessar para vocês, que esse tema, exatamente nesses termos, me foi dado agora pelo Espírito Santo há uns 10 minutos atrás, tá? Eu já tinha meditado no texto, mas ainda não tinha escolhido o tema. E aí agora ali, há 10 minutos atrás, esse tema veio na minha mente. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, olhando no olho dele: você não é todo mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. O contexto dessa história é que o povo de Judá, o reino de Judá, tinha sido invadido por um país estrangeiro, governado por Nabucodonosor, e a terra tinha sido destruída, e boa parte do povo foi levado como escravo para a Babilônia. É nessa história aqui também que conta a história de Daniel, quando ele chega ali no reino, né? E aí o rei convoca jovens a quem ele dá algumas características, exige algumas características muito especiais, jovens inteligentes, bem formados, que pertenciam à família nobre, ou às famílias nobres do reino de Judá. E aí ele convoca aqueles jovens ali. Você conhece a história que Daniel decide não fazer a vontade do rei, desobedecer a ordem do rei e não se alimentar dos manjares que eram servidos ali. E você sabe que Deus honra Daniel de uma maneira muito especial, muito extraordinária. E aí vem essa história que nós, logo a seguir, vem essa história que nós acabamos de ler. Aliás, um trecho, né? Nós não lemos a história toda, mesmo porque o texto é longo, eu não quis ler, porque a grande maioria dos irmãos já conhece. Mas a história, este capítulo começa dizendo que o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Eu tive a curiosidade de pesquisar o que era um côvado e que tamanho exatamente é essa estátua de 60 côvados, considerando que essa medida não é uma medida usual entre nós. E para comparar com essa medida, eu tive o cuidado hoje de ligar para um engenheiro
que participou ativamente da construção dessa igreja, e perguntei para ele qual era a altura da nossa igreja, para que vocês tivessem uma noção exata do tamanho dessa estátua. E o engenheiro me falou, pastor Laudemir, que esse teto aqui tem pouco mais de 20 metros de altura. E que 60 côvados, irmãos, é aproximadamente 30 metros de altura. Na verdade, 27 metros, alguma coisa assim, próximo de 30 metros de altura. À frente da nossa catedral, aquele prédio ali que é maior do que a nave, aqui é mais alto, tem aproximadamente 30 metros de altura. Então, é para você perceber, e a largura é mais ou menos 2,70 metros da estátua. 2,70 metros. Então, você tem uma estátua de quase 30 metros de altura por 2,70 de largura, portanto, ela era mais ou menos do tamanho da frente da nossa catedral, uma estátua de ouro. De ouro. Quando eu começo a ler uma história assim, meus irmãos, eu sempre sou uma pessoa interessada em entender o que move as pessoas, o que move o ser humano, sabe? Entender a raiz das motivações humanas. E eu fico me perguntando assim, por qual razão o ser humano tem essa disposição, essa insistência, essa vocação, eu diria, para edificar estátuas? Que tipo de sentimento, motivação leva as pessoas a fazerem isso? Isso não aconteceu só naquela época não, irmãos, de lá para cá, é uma constância, é uma recorrência de homens construindo estátuas, muitas delas de si mesmos. Na época da União Soviética, Stalin construiu inúmeras estátuas dele mesmo espalhadas pela União Soviética. Eu estava vendo agora, lá na Venezuela, aquela confusão que está tendo lá e tal, e aí eu vi um vídeo de alguns manifestantes revoltosos lá, derrubando uma estátua de Nicolás Maduro. Esses reinos, geralmente autoritários, ditatoriais, têm essa... Não sei nem como é que eu posso descrever isso. Essa verdadeira paixão por construção de estátuas. Por trás disso, irmãos, segundo eu compreendo, está um sentimentozinho que, de alguma forma, foi plantado em todos nós seres humanos. Só que conforme a pessoa exerce mais poder, isso vai ganhando proporções muito maiores, ao ponto de chegar na construção de uma estátua de 30 metros de altura de ouro. Mas cada um de nós tem lá na nossa genética, inoculada ou inoculado pelo pecado, essa disposiçãozinha aí de querer construir uma estátua que nos louve, de querer construir um contexto que nos exalte, que nos glorifique, sim ou não? É isso, é o que está acontecendo aqui. Nabucodonosor resolveu, irmãos, o texto bíblico conta que o reino desse homem era da Índia até a Etiópia. Quem entende um pouquinho do mapa do mundo, assim, já teve a oportunidade de ver, vai perceber, irmão, que isso era um reino muitíssimo grande. A Etiópia está na África, do lado oposto da África em relação à Índia. Então era um reino estupendo, gigante. E este homem reuniu toda a liderança deste reino para se colocarem de pé inicialmente diante de uma estátua que ele construiu. E na verdade o que ele queria, creio eu, acredito eu, era dar uma demonstração da sua soberania.
Eu sou soberano sobre todos, estou acima de todos. Ele se considerava um Deus absoluto e ele queria dar demonstrações cabais disso, evidências claras disso. Quando eu vejo isso também, eu penso que é mais uma confirmação de uma convicção que eu tenho. Não existe seres humanos ateus. Vocês entenderam o que eu disse? Não existe seres humanos ateus. Ah, que isso, pastor? Ah, isso está de brincadeira comigo. Quantos se dizem ateus nesse mundo? Né? Lembrando de alguns, vários aqui que se professam ateus, né, Mateus? Ah, mas como o senhor disse que não tem? Vou explicar para você. Eu queria que você pensasse em Deus agora, o seguinte, ó, pense em Deus como sendo Ele a figura que tem soberania sobre as nossas vidas. Entende? Deus é a figura que tem soberania sobre as nossas vidas, ou seja, Ele direciona e estabelece tudo nas nossas vidas. Isso é que é soberania, sim ou não? Isso é Deus para nós. Quando eu digo que não existem ateus, é porque é o seguinte: todos os seres humanos têm alguns ou vários referenciais de valores absolutos, de soberanos sobre as suas vidas. Aquele que diz que não crê em Deus, que não acredita na existência de Deus, ele estrutura a sua vida crendo em alguma coisa, coisas estas às quais ele atribui valores e referenciais absolutos. Sim ou não? O ser humano que não tem referenciais absolutos, ele fica pinel. Talvez até pode ter ateus, os doidos. Já estou corrigindo a minha fala, Mateus, acho que tem ateus. Existem, os doidos. Os pinel. Eu tive uma experiência uma vez, no meu primeiro mandato de vereador lá na Câmara Municipal, uma vereadora comunista chegou para mim indignada e falou assim: Oséias, você tem que parar com isso, é um absurdo você ficar querendo trazer os valores da sua religião para a política. O Estado é laico, Oséias. Aí eu olhei para ela e disse assim: fulano, sabe qual é a diferença entre eu e você? É que para mim, Deus é uma figura espiritual. Para você, Deus é uma figura de carne e osso. Sabe qual é o nome do seu Deus? Karl Marx. Sabe qual é o nome da sua religião? Socialismo. É só essa a diferença entre nós. Você acredita que um homem de carne e osso tem condição de estabelecer valores e referenciais absolutos para a sua vida. Eu não. Eu acredito que quem tem condição de estabelecer tais valores para a minha vida é um ser espiritual, criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que neles há. É o Deus Todo-Poderoso, Jeová.
Mas aqui estamos diante de um homem que se considera Deus e mandou construir uma estátua para lhe exaltar. E reuniu todos diante daquela estátua de pé. E deu uma ordem. Ele disse: olha, quando a orquestra tocar, porque o texto conta os detalhes dos instrumentos, mas era uma orquestra de instrumentos. Quando a orquestra tocar, é para todo mundo se prostrar, é para todo mundo ajoelhar-se. E aí vem uma ameaça: quem não se ajoelhar será lançado na fornalha de fogo ardente. Essa história, ela tem assim um cenário e proporções muito agigantadas, eu diria, sabe assim, é tudo muito estridente. Mas eu acredito que todos nós, em proporções menores, eu diria, já passamos por essa experiência. Muitas vezes, provavelmente, ocorre que nem todos discerniram estar passando por essa experiência aqui. Qual é a experiência em síntese? Seus valores estão aqui, seu Deus está aqui. Aí alguém diz para você o seguinte: olha, você vai ter que negar o seu Deus, você vai ter que negar os valores do seu Deus, senão você está lascado. Você vai sofrer um prejuízo enorme, você vai ser envergonhado, você vai ser constrangido, você vai ser exposto, você vai ser ridicularizado, você vai perder algo de muito importante, você vai deixar de ganhar dinheiro. Será que eu estou certo? Será que nós já passamos todos por esse tipo de situação, experiência, já fomos provados assim? Acredito que sim. Eu estava no aniversário de uma filha de um primo meu, essa semana, conversando com o esposo de uma prima minha. E aí ele me contando que na sala de aula do curso de psicologia, o professor disse assim: o cristianismo, a religião cristã, é responsável pela opressão das mulheres na civilização e na cultura ocidental. Por quê? Porque na religião cristã se ensina que as mulheres devem ser submissas aos homens. E ao ensinar isto, a religião cristã criou, alimentou, estruturou o ambiente social e cultural que gera opressão nas mulheres. Isso o aluno, meu esposo da minha prima, do curso de psicologia, me contando. E aí ele me contou isso, tomado de uma indignação, e disse assim, e eu, Oséias, levantei meu dedo. Ele ficou de pé. Sabe por quê? Porque ele não é todo mundo. Aleluia. Ele ficou de pé e disse assim para o professor:
professor, o senhor já leu a Bíblia? Aí o professor fica calado. Pois é, professor, eu logo percebi que o senhor não tinha lido. O senhor só está repetindo como o papagaio aquilo que te disseram. Essa mesma Bíblia que diz que a mulher deve ser submissa ao homem, ao esposo, ao marido, diz também que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se for necessário, sacrificar a própria vida por ela. Segundo ele me disse, na verdade, eu devo dizer antes, que quando ele me contou essa história, ele estava na minha frente, e eu empolgado, dei um tapa no peito dele e falei assim: esse é dos meus. Esse é dos meus. Falei: é isso, yes! Ainda existem homens e mulheres de Deus que estão de pé diante desse mundo, que não se curvam. E segundo ele me disse, o professor nunca mais tocou nesses assuntos em sala de aula. Meu irmão, você e eu fomos chamados, irmãos, para fazermos a diferença nessa terra. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Nós não podemos ser como todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem que saber a quem você serve. Você tem que conhecer a palavra do Deus a quem você serve, porque ela é verdadeira, fiel e justa. A verdade está comigo e está com você. Você crê nisso? A verdade está comigo, está com você. Nós temos a verdade. No versículo 7 que nós lemos, irmãos, relata que, ao som da orquestra, se prostraram todos. Eu pedi para vocês repetirem esse trecho, não foi? Se prostraram todos. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. 11 minutos só falta. Se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Sabe o que é interessante? Eu achei interessante isso. Eu olhei para o texto, o texto está dizendo que todos se prostraram. Sim ou não? Se prostraram todos. É que todos aqui, não é todos, tá, irmão? É só uma força de expressão utilizada pelo texto. É porque logo a seguir o contexto posterior do texto vai dizer assim: olha, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu fizestes um decreto e exigiu que todos se prostrassem diante da estátua que o Senhor construiu. Estes homens, portanto, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes, ó rei, não fizeram caso do teu decreto, ignoraram o teu decreto. A teus deuses eles se recusam a servir,
e nem se prostraram diante da estátua de ouro e não adoraram a estátua de ouro que o Senhor determinou. Então Nabucodonosor, com muita raiva, com muita ira, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. E Nabucodonosor estava diante de um comportamento inesperado, irmãos. Um comportamento surpreendente. Ele não esperava isso. Ele não esperava que iriam surgir naquela multidão inteira 3 homens que não se curvariam. Isso não estava nem passando, essa hipótese, nem estava passando pela cabeça dele. O texto deixa bem claro que ele parece estar surpreso. Ele fala assim: ô Sadraque, peraí, vocês estão fazendo isso de propósito, é porque vocês não entenderam. Está claro para vocês qual é a consequência? A consequência é a seguinte, rapazes: se vocês não se dobrarem, se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. E olha o que Nabucodonosor vai dizer. Se vocês insistirem nessa insanidade, nessa loucura, eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Na verdade, esta frase é interessante, que Nabucodonosor, na verdade, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: olha, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele faz uma pergunta. E aí, meu irmão? Diante desse quadro, diante de situações rotineiras, diante de situações pelas quais cada um de nós vamos passar em algum momento da nossa vida, ameaças como aquelas que eu falei agora há pouco na sua vida, ameaças, riscos enormes, as pessoas vão colocar à prova quem é o seu Deus. E essa é a melhor coisa que eles podem fazer na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Ele está querendo provar quem é o seu Deus. Aleluia! Sabe qual foi a resposta que eles deram? Rei, nós não iremos lhe responder quem é o nosso Deus. Eles disseram assim: olha, o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha de fogo ardente. Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Todavia, rei, se ele não quiser nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos dobrar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, sabe o que eu imagino? Eu sou imaginativo. A sensação que eu tenho, irmão, é que tem alguns momentos na história que parece que Deus se levanta do seu trono. Você acredita nisso?
É porque eu fico lembrando daquele texto que fala assim, ó, Deus está à procura. Olha, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele está olhando sobre a terra e procurando os verdadeiros adoradores. E quando algo assim acontece, eu tenho a sensação de que parece que Deus se levanta do seu trono. Parece que você chama, atrai a atenção do Criador. Lembra de Paulo e Silas cantando na prisão, naquela situação ali? Sim ou não? Lembram? Irmão, é o extraordinário. O que está acontecendo aqui é o extraordinário, não é o comum. O comum é a multidão se prostrar. Todos se prostraram. Mas eis que surgem homens e mulheres extraordinários. E eles ficam de pé, mesmo com as suas vidas sob decreto de morte. Então o texto diz que Nabucodonosor fica muito irado, muito indignado com aquela afronta à sua soberania e à sua autoridade. Determina então que estes 3 jovens sejam amarrados. Pede que aumente a temperatura da fornalha de fogo ardente 7 vezes, para não ter dúvidas, para que fique bem claro para todos quem é soberano aqui. E então lança aqueles 3 jovens dentro da fornalha de fogo, e o texto chega a dizer o detalhe de que o fogo estava tão quente que os homens que jogaram eles morreram. E aí, meus irmãos, olha, eu fico emocionado. Aleluia. Aleluia. Olha o relato, olha aqui. Quando eu leio isso, irmão, eu fico impactado. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Sabe o que eu quero dizer para você? Homens e mulheres de Deus extraordinários vivenciam o extraordinário de Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Irmãos, olha aqui. O rei que estava se considerando soberano, agora cai a ficha, cai em si, e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo.
Altíssimo. Altíssimo aqui é sinônimo de soberano. É aquele acerca de quem não há nada acima. Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia! 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 Aí, agora vocês vão ouvir o Nabucodonosor falar. Ele tem algo a falar, ele tem algo a nos dizer. O Nabucodonosor, o homem mais poderoso, o mais altíssimo da terra até então, o soberano, olha o que ele vai dizer agora. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! Fiquem de pé. Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem prosperidade para você que não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você, na verdade, é muito especial. Você é filho. Você é filho, é servo do Deus Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, não se conforme com nada menos do que isso. Aleluia. Ô mídia, vocês estão com aquele clipe que eu pedi para vocês passarem? Toca aí, meus irmãos. Olha só, essa história é contada em música, você deve conhecer. Preste atenção. E glorifique, tá? E cante, se você sabe. Não vou negar quem sou, Aleluia. não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Aleluia. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, Minha identidade é
meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus. Vou mostrar quem é. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é. Sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! Você não é todo mundo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver se tem alguém que quer vir fazer parte dessa família, deste povo, o povo de Deus. Tem alguém em nosso meio que ainda não é crente, que ainda não faz parte da igreja, Assembleia de Deus, que ainda não fez um compromisso de servir a Deus, de adorá-lo, de fazer a sua vontade, e gostaria de fazer isso hoje? Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você quer servir a Deus juntamente com essa igreja? Se tem alguém, eu quero convidar você a levantar a sua mão e vir aqui à frente. Aleluia! Olha que maravilha, você está reconciliando. Oh, aleluia! Irmão, o céu essa hora está tendo festa. Qual é o seu nome? Lorena. Lorena, que alegria, Lorena. Que coisa maravilhosa. Você está tomando a decisão mais importante da sua vida, Lorena. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de hoje fazer como a Lorena? Basta você levantar sua mão e vir aqui à frente. Você é nosso convidado neste momento para tomar essa decisão tão maravilhosa e importante na sua vida. Tem mais alguém? A oportunidade está franqueada a você com muito amor, com muito carinho. E eu tenho certeza que a sua vinda também significará festa no céu. É assim que nos diz a palavra de Deus.